Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de estar com vocês hoje. Estamos estudando 1 Coríntios, capítulo 12, até o versículo 28. Faz alguns dias que estamos estudando este versículo aqui, falando de mestres. E quero voltar para uma declaração, se você estava conosco no programa passado, vai se lembrar do que foi dito, que foi que eu temo que 90, não sei se 99% é muito alto, mas eu penso talvez 99% das igrejas, os pregadores ali no púlpito estão pregando uma doutrina falsa de alguma maneira. E acho que, infelizmente, creio que é mais a verdade hoje do que nunca. E nós fomos, pelo menos o Dave e o Lauren também cresceu em uma igreja que não era pentecostal por muitos anos. E quando você lembra hoje, você considera que o pastor daquela igreja, seja qual fosse a igreja que você ia por um período de tempo, que eles estavam pregando uma certa verdade com algumas coisas falsas? Obviamente, íamos para a escola dominical, aprendíamos as histórias da Bíblia, ouvíamos as mensagens, mas em meio àquilo, eu nunca, nenhuma vez, lembro de sentir a presença de Deus e nenhuma vez também não lembro de sentir a convicção que eu era um pecador e nada disso. Era mais uma atividade social e era mais uma experiência de aprendizado mental e não espiritual. Então, será que estamos dizendo que denominações inteiras com milhares de igrejas que são contra o batismo com o Espírito Santo ou creem na mensagem da cessação, como Bob mencionou, que todas essas igrejas estão pregando uma falsa doutrina? Com certeza. Podemos dizer que algumas também estão pregando algo que é verdadeiro. Eles não entram, eles te dizem que não acreditam e por aí vai, etc, etc, que cremos que é bíblico, mas eles pregam algumas coisas que são verdadeiras, ou vocês não acreditam que as coisas que são verdadeiras, algumas pessoas podem ser ajudadas ali? Claro, a mensagem da salvação, sim. Meu pastor, na primeira igreja, íamos para a Igreja Batista Emanuel, em Missoula, Montana, e eu comecei a ir, quando eu mudei para lá, eu devia ter uns 3 anos, e ficamos lá até eu fazer 11 anos. E ele era um pregador que pregava e o fogo descia. No domingo de manhã, quando chegávamos lá, minha mãe falava depois que ele tentava nos salvar toda semana. Então havia uma efetividade, pelo menos na tentativa dele. Aprendíamos as histórias da Bíblia e sei muito bem sobre Jonas, a história do Natal. É uma fundação fenomenal. Mas acho que você tem que pegar cada pastor como indivíduo, até mesmo as denominações. Hoje, um é muito diferente do outro. Sim, mas o que é pregado é o que queremos mencionar aqui, a mensagem que vem de trás do púlpito. E eu também acredito, concordando com vocês, que alguns pregadores que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, mas pregam uma ótima mensagem de salvação, embasada na Bíblia. E as pessoas podem mesmo ser salvas nessa atmosfera, entregando o coração para Jesus e sendo mudadas. E eu acredito que não existem muitos que são de fato salvos naquela atmosfera, porque o Espírito de Deus não tem permissão de trabalhar muito ali
naqueles círculos e por aí vai. Estou certo ou não? Nunca estive nessas igrejas, então não posso falar de experiência própria. Mais uma vez, eu vou seguir este caminho. Pregadores individuais, estou pensando em um pregador batista, agora do Memphis, o Adrian Rogers, um grande pregador do evangelho, o Billy Graham. Então, às vezes você vê grandes dons em operação em relação à salvação e são fortes no que ensinam e pregam, e dá para sentir o Espírito Santo atraindo pessoas no culto deles. Existe uma diferença entre um pregador pentecostal e um que não é. Você também sente isso rápido. Ao mesmo tempo, dizer que nunca existe muita coisa acontecendo ali, temos que falar do individual. Já escutei alguns pregadores pentecostais que me fizeram querer escutar meu pregador batista favorito. Você conhece o Dr. Jack Graham? Não, ele é pastor da igreja Presswood lá em Dallas. Prega muito bem. Eu não conheço, não. Muito ungido. O Ivy Hill também era muito bom. Eu gostava muito. Você tem o livro do R.G. Lee? Ele é um pastor maravilhoso da igreja batista, Batista de Belleville. No meio de 1980, ele veio e pregou muito bem na quarta noite. O nome dele era Ivy Hill. Ele foi pregar para nós. Aqui, ele veio, pregou muito bem. Eu até hoje tenho a fita cassete daquele culto. Mas ele estava falando das cruzadas do irmão Swagger, do jeito dele. E ele falava, ninguém pode xingar um pecador como Jimmy Swagger. Ninguém consegue xingar um pecador como Jimmy Swagger. É claro que ele estava falando do Espírito Santo atraindo as pessoas que tinham a convicção do Espírito e aceitavam a Jesus. Mas o que estamos tentando discutir aqui é algo muito sério, porque o Evangelho de Jesus Cristo, olha, é a única coisa que importa e que salva. E se você não entender corretamente, você morre e vai para o inferno para todo sempre. É algo eterno. Quando falamos, talvez falemos aqui do chamado ou ofício do mestre, como Bob mencionou e com razão. Ah, não é tão importante. É muito importante. É extremamente importante. E é interessante quando Tiago, no capítulo 3, versículo 1 de Tiago, ele diz que não sejam muitos entre vocês que queiram ensinar, sabendo que receberão um juízo mais rigoroso. E é interessante que ele não diz que muitos de vocês não queiram se tornar apóstolos ou profetas, mas ele disse mestres. Então, claro, temos que considerar qual é o contexto naquela época. Ele estava escrevendo para um público judeu. E um rabino ou um mestre eram parecidos, quase que idênticos. Então, havia. Ele menciona mestres especificamente ali. Então, pelo menos para quem Tiago estava escrevendo, muitos cristãos, ele estava escrevendo para cristãos que queriam se tornar mestres, porque eles sabiam que mestres tinham influência e que recebiam respeito, recebiam honra, principalmente no mundo judeu daquela época. Rabinos eram honrados, eram respeitados e tinham influência. Como você falou mais cedo, acho que foi na primeira parte do programa ou no último programa, que os mestres têm uma grande influência sobre o corpo de Cristo. E o Dr. Gray disse de maneira tão correta que, principalmente mestres que estão em seminários, mais do que na igreja local, que eles têm, no fim das contas, afetado pastores em igrejas locais. São professores nos seminários e, principalmente nos seminários, que têm treinado pastores e que têm afetado a igreja local e que têm sido os cooperadores da doutrina errada na igreja. Dr. Gray, deixa eu te perguntar. Você que estudou em um seminário por vários anos, você ouviu algum material lá
como Bob mencionou, do mestre influenciando os estudantes, mas você rejeitou porque você sentiu que não fosse bíblico, não estivesse certo aquilo que eles estavam ensinando? Com certeza, no seminário liberal, eu rejeitei quase que 100% daquilo, porque vez após vez era só coisa errada, todos os dias. E aí eu estava ali, faziam 6 meses, e eu disse: Senhor, eu não aguento isso aqui mais não. E eu senti que o Senhor tinha aberto aquela porta para mim, para eu estudar lá, e eu estava lá, e o Senhor me ajudou a encontrar outro seminário, mas olha, eu acho que rejeitei 99% dali. Da parte que ensinavam sobre a história, eu aceitei a história porque é história, mas no seminário batista, como nós já mencionamos muito aqui, as duas doutrinas que os batistas do Sul ensinavam que eu não aguentava, eles se negavam a reconhecer a importância do batismo no Espírito Santo e a insistência deles na segurança eterna. E é meio interessante, eu fui para aquele seminário por vários anos, terminei meu doutorado lá, e no final eles disseram: Don, por que você não considera vir para a Igreja Batista? Você nos conhece, nós te conhecemos, e você vai conseguir seu doutorado e podemos te colocar em alguns lugares. E eu falei: deixa eu te perguntar, o que você faria com o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram: isso aí você não vai poder pregar nas igrejas batistas. E eu falei: então não dá para participar. Aí falaram: então fique onde você está. E eu fiquei no movimento pentecostal e sou feliz por isso. Você não concorda? Você foi capaz de desconsiderar isso porque foi criado muito bem no Evangelho. Mas algumas pessoas que são convencidos pelo outro argumento. Vamos falar disso. Eu sou formado em um seminário das Assembleias de Deus, conservador, 100% pentecostal, o mesmo que o Doni foi, Southwestern em Waxahachie. Fiquei 4 anos lá. Ouvi isso e creio que é verdade. Tínhamos um número de rapazes da Assembleia de Deus que foram para o seminário liberal e nunca mais voltaram para o ministério. A teologia liberal acabou com eles. Vamos para o intervalo. Voltamos já, então não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. As pessoas que não estão estudando para ministrar o Evangelho, que não vão para seminário algum e tal, que só vão até a igreja local, se esse povo for ensinado algo errado, se aprenderem algo errado, é impossível que essas pessoas fiquem ali debaixo daquela falsa mensagem, semana após semana, e não ser influenciado por aquilo de maneira negativa. Eu não acredito, talvez alguns consigam ignorar. Por isso é muito importante aonde a pessoa vai para a igreja. Porque eu não conheço nada mais importante do que isso. E a tragédia é que muitas pessoas estão indo para a igreja por razões erradas. Eles gostam do time de basquete que a igreja tem, ou gosta disso, daquilo ou daquilo outro. Mas o principal propósito da igreja é para ensinar a palavra. Supostamente é para isso. Escuta isso aqui. Já disseram nas Assembleias de Deus por anos que se um estudante da Assembleia de Deus for para uma universidade do estado, nós perdemos 80% deles. Eles nunca voltam para uma Assembleia de Deus. Imagina só, nas Assembleias de Deus, isso há anos atrás, quando ouvi essa estatística, e acho que é verdade, talvez até pior hoje em dia. Eu não duvido não. Quando você tem alguém jovem
18, 19, 20, até quando vão para o seminário, eles vão com 20, 21, 22. O professor tem, quem ensina, uma oportunidade poderosa para te colocar no caminho que ele quer te colocar. Na escola, não é a administração que é o coração daquela escola, mas sim o professor, pois é a pessoa que conversa com os estudantes dia e noite e coloca a crença dentro dele. Quando você tem mentes jovens, mentes ativas, especialmente em relação ao Evangelho. Existem jovens com 19 anos que não sabem o que é ministério, mas amam e querem servir ao Senhor, e ali está um adulto que está no ministério já há 25 anos, dizendo para eles certas coisas, e não é um argumento, não existe experiência para que eles possam argumentar, então assim que eles são ajustados. Até hoje eu lembro de estar em salas de aula em 87, 88, aqui no seminário do Jimmy Swaggart. Ainda me lembro algumas palavras que meu professor falou para mim. Eu não vejo eles mais, eu não tenho associação, alguns faleceram, mas ainda escuto a voz deles até nesse momento, o que eles diziam. É a importância, essa é a força e a importância de um professor. Estabelece uma atitude para o resto da vida em um evento. Se você tem um professor que promove algo que é antibíblico, essas mentes jovens e energéticas, esses corações querem absorver o que você tem e eles confiam em você e vão fazer da vida deles algo que reflete o que você ensina, porque eles têm fé e não é algo fácil. Largar o poder de um professor na escola é o principal. Eu e o Bob estamos ensinando já faz vários anos, com o Dave também, todos nós. Então, é muito difícil para uma pessoa na igreja sair daquela igreja e ir para outra. É muito difícil. E existem razões por isso. Mas, para uma pessoa ficar em uma igreja onde uma falsa doutrina constantemente é projetada, vinda do púlpito, isso é brincar com fogo. No fim das contas, vai destruí-los. Eles não podem ficar escutando aquilo, seja o que for, que está errado ali, sem ser muito afetado. Vocês concordam com isso? Concordo. E algumas dessas famílias têm 3 gerações. Imagina só, 3 gerações naquela igreja. Quando chega com eles, eles não sabem o que fazer, porque os avós estavam ali, os pais ali, agora eu estou aqui, mas quero sair. E alguns não saem. Nós recebemos cartas e e-mails nas maratonas bíblicas, as pessoas dizem: a igreja que eu frequento, eles não pregam a cruz, nem acreditam na cruz, e por aí vai. E alguns dizem: a minha igreja está pregando a cruz sim, e por aí vai. Mas se eu sei que isso é meio negativo, mas quando eu estava com uma certa denominação, eu dizia para as pessoas para encontrar, ou dizia o nome da igreja, e ir para aquela igreja, porque eu sentia que eles estavam pregando o evangelho. Várias pessoas me escreviam e diziam para mim: a que você recomendou é pior do que de onde eu saí. E isso aconteceu várias vezes, até que finalmente eu parei. Eu não recomendava nada que eu não tivesse certeza, e é meio difícil ter certeza sobre muitas delas. E isso é... Eu me lembro, há vários anos atrás, depois de um culto de domingo de manhã, 2 casais vieram conversar comigo e eles elogiavam muito o culto, assim: nossa, foi bom demais, foi como água no deserto, disseram isso. E aí eu perguntei para o esposo e a esposa e perguntei: de onde vocês são? Ah, nós somos de Indiana, estamos visitando amigos, queríamos vir para a igreja e viemos. Aí eu perguntei para o outro casal: de onde vocês são? Ah, nós somos daqui. E tinham acabado de falar que faziam séculos que nunca escutaram nada como o que ouviram no culto, e foi uma bênção e tal.
Aí eu perguntei, mas vocês moram aqui? Aí ele disse, sim. E você vai para que igreja? E eles me falaram. Mas agora, ali estavam eles, a 3 milhas do centro familiar de adoração, mas iam para uma igreja que eu sabia que não estava pregando o evangelho. E por que as pessoas fazem isso? Por que eles fazem isso? Será uma vergonha ir para certas igrejas? Para alguns, talvez. Olha, quando um padrão é estabelecido na vida da pessoa, especialmente quando falamos de anos de ensino, ou sendo em um seminário, uma escola bíblica ou na igreja, quando esse padrão é estabelecido, é difícil ir contra aquilo e contra-atacar aquilo. Você está nadando contra a correnteza se tentar ir contra. E você vê pessoas que aprendem uma certa direção, mesmo sendo secular ou doutrina bíblica, e por aí vai. Para contra-atacar aquilo e ir contra a maré é muito difícil. Investiram tempo, investiram dinheiro, investiram esforços e estão muito interessados naquilo. E é difícil largar. E também tem as amizades que eles têm com pessoas durante os anos. Pessoas falam de sair da igreja, parece que é um divórcio, por causa da proximidade que eles têm com as pessoas ali. E tudo isso dificulta bastante para a pessoa sair, ainda que a verdade esteja em jogo. Mas existem milhões de pessoas que precisam sair de onde estão, porque eles estão morrendo. Há um mês atrás, uma família se mudou da nossa igreja, do Centro Familiar de Adoração, para Orlando. Me ligaram e disseram: Você pode recomendar uma igreja aqui, irmão? Não foi em Orlando, foi em Jacksonville, na Flórida. E eu falei: eu lembro de um pastor aí. Foram para essa igreja e esse pastor se aposentou e tem uma outra pessoa lá. E ela me disse ontem: Eu não volto mais naquela igreja. Tudo é pintado de preto, com máquina de fumaça, um rock and roll tocando, e eles não pregam a mensagem da cruz. Eu me desculpei por ter indicado a igreja e falei para ela procurar outra. Olha, mas esse não é um caso isolado. Infelizmente, esta é a história da maioria. É triste, mas é verdade. Não que seja um pecado pintar uma parede de preto, mas declara algo, entendeu? E não é só isso, é o que é pregado por trás do púlpito e o espírito daquele culto do qual participam. Olha, eu concordo 100% com o que estamos falando, que as pessoas, algumas precisam sair da igreja onde estão, pois estão sofrendo espiritualmente. Tem que ir para uma outra igreja ou talvez assistir o Centro Familiar de Adoração pela televisão, quando não conseguem encontrar alguma. E somente uma observação. E eu tenho uma pergunta. Como é que não vemos o apóstolo Paulo no ministério dele, ou o próprio Jesus, quando falou de falsa doutrina com as 7 igrejas da Ásia? Como que o apóstolo Paulo e nem o próprio Jesus Cristo, eles não defenderam ou defenderam o início de novas igrejas quando havia uma falsa doutrina em uma outra área? Entendeu? Porque haviam, por exemplo, na igreja de Tiátira, Jesus disse, eu estou parafraseando, mas ele disse: alguns não acreditam nisso. Vocês não têm essa doutrina. Mas ele não disse: vá começar uma outra igreja. A mesma coisa com a igreja de Sardes. Pareciam que eles estavam vivos, mas na realidade estavam mortos. E ele disse: mas não são todos, alguns não estão assim. Mas ele não disse: vá começar outra igreja. Mas eles começaram outras igrejas, sim. Quando João mesmo escreveu as suas 3 epístolas, tinha um homem que não permitia que João fosse até a igreja dele. João o amado não era bem-vindo lá. Então, eles não nos falaram sobre tudo isso porque não tinha a ver com o que estava na palavra de Deus, mas eu creio que houveram várias. Eu me pergunto, e você deve saber, pois você ensina esta matéria, com a mensagem sendo primeiramente para o pastor da igreja, que era para corrigir, para que o pastor corrigisse o que estava lá
Isso talvez explique? Não, ele disse: agora vos digo, e para todos aqueles em Tiatira que não têm essa doutrina. Então, sim, ele estava falando com o pastor, mas também com as outras pessoas. Mas creio que essa admoestação é verdadeira para toda igreja. E o nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.